vai mudar se você não entender os passos, o objetivo do porquê tudo isso está ancorando na sua vida, né? Do porquê que tu está buscando tudo isso. Eu falo que às vezes as pessoas elas entram no processo de emagrecimento, quer dizer, nem entram, né? Elas ficam lá na pré-contemplação, elas precisam, né? As pessoas que estão à volta estão enxergando que elas precisam buscar uma mudança, mas elas não conseguem fazer isso, né? E aí tu tá explicando qualquer processo, né? Ou vamos pensar na questão das dietas e medicamento, que a gente já falou aqui, né? A gente tem um vídeo falando sobre isso, de que elas funcionam. Mas se você não entende, né? Você tá lá no médico, o médico tá falando, você vai usar esse remédio, então você vai usar, sei lá, vai tomar de manhã à noite, vai esperar o intervalo, sei lá, de tantas horas para tomar a próxima medicação, você não pode fazer isso, você não pode combinar com isso, e você tá lá na frente do médico assim, ó. E aí o médico pergunta, você entendeu? Aí você chega em casa e alguém pergunta, tá, mas por que tu tá tomando esse remédio? Não sei. Por que tu tá fazendo essa dieta? Não sei. E aí isso perpetua, né? Dá um mês da tomada do medicamento, não toma mais, né? Às vezes não chega um mês, tá fazendo a dieta ali, sei lá, 15 dias, e daqui a pouco entra na semana que a gente fala, né? Que aqui o nosso módulo é da motivação. Você entra naquela semana, não tem mais motivação e você deixa aquilo cair por terra. Porque você não entende esse processo, você não se dá conta das coisas que você vai passar. Tem uma analogia que eu faço muito para os pacientes no consultório. Quando você tem um ente querido que está no hospital e o médico reúne a família e fala assim, ó, olha, a gente vai entrar em cuidados paliativos, né? Esse paciente está lutando por 50% da sua vida, né? Então a gente vai fazer tudo para que ele consiga ter uma qualidade de vida, né? Nesse período, né? Que as coisas fiquem mais suaves para ele, né? E vocês precisam entender esse processo. No primeiro momento, aquilo não faz sentido nenhum. Nenhum. Por que não faz sentido nenhum? Porque não é uma possibilidade eu perder aquele ente querido. Eu não sei o que está acontecendo, eu nego, não há um problema. Ele vai lá fazer o tratamento dele, vai tomar a medicação, vai ficar bem e vai embora. E o tempo vai passando e eu fico estagnado nisso. Né? Não vou atrás, não olho para isso, faço a negação. O médico daqui a pouco chama toda a família, fala que fez os exames, tentou aquele tratamento e diz que não tem mais nada para se fazer, né? Realmente vai continuar mantendo os cuidados paliativos, né? E aí aquilo meio que assusta, né? E a gente começa a pensar sobre aquilo, De repente, esse nosso ente querido passa muito mal. O médico manda chamar toda a família e pede para que os familiares, então, se despeçam, porque talvez seja o último momento com aquele familiar, porque ele está bem debilitado e que talvez o corpo, né, não dê conta de continuar reagindo e não se sabe o que vai acontecer. Então vem toda a família, se despede, né, faz aquele processo, né, de ter um familiar por muito tempo no hospital, em cuidados paliativos, né, ou em fase terminal, como a gente fala. Aí, né, a assistência continua e aquele paciente vai mais um tempinho, né. Aí, de repente, o médico de novo chama a família. Olha, eu acho que dessa noite ele realmente não passa. Aí vai toda a família, se despede, faz todo aquele processo novamente. E a pessoa vai indo mais um pouquinho. Às vezes a gente faz esse processo várias vezes, né. E quando realmente chega o momento da despedida, que aquele ente realmente, né, o corpo já está parando, não está mais conseguindo dar a volta e aquilo realmente acontece, né, a morte acontece, a questão do luto, ela é diferente.
ela se dá de uma forma diferente, né? Eu observo que quando a gente permeia sobre uma perda, que a gente sabe que aquilo vai acontecer, né? Quando acontece é dolorido, todo mundo passa pelo luto, cada um do seu jeito, cada um vai enfrentar as estações, mas é algo diferente, é como se houvesse uma preparação. É difícil falar sobre isso porque eu acredito que não há uma preparação da morte, né? A gente não quer, a gente não espera a morte de um ente querido, mas aquilo se dá de uma forma diferente, aquele processo se dá de uma forma diferente. Uma coisa que eu escuto na questão do ritual do funeral não, precisava descansar, já estava cansado, né? Parece que há um entendimento diferente do processo, que tu tem um ente e de repente do nada ele sai para trabalhar e não volta mais, né? Aquilo não processa, não faz sentido na nossa mente, demora para aquilo tudo ser elaborado e fica muito mais difícil. E eu faço uma analogia muito semelhante a isso, né? Para todos os processos que a gente passa na vida, né? Quando a gente começa a olhar para eles, quando a gente tenta entender o que acontece, a coisa fica diferente. E no processo de emagrecimento é bem assim. Eu preciso entender o que vai acontecer comigo. Eu preciso entender por que eu estou buscando esse processo. Ó, passando o caminhão do gás. Esperar um pouquinho, senão vai atrapalhar o áudio. Acontece, né? Quando a gente está gravando, a gente... Os imprevistos, né? Os imprevistos sempre acontecem. E eu vou falar para vocês que os imprevistos também acontecem na questão do emagrecimento. Então, quando a gente entra no processo de emagrecimento, eu preciso entender o que vai acontecer, o que acontece comigo, o que acontece com o meu corpo, qual é o meu comprometimento, qual é o recurso que eu vou utilizar. Tudo isso precisa fazer sentido na sua mente para a coisa ficar mais leve, para ficar fácil, para ter um acolhimento melhor, né? Então, o primeiro passo que eu sempre falo para as pessoas que entram no processo de emagrecimento é entender algo que vai acontecer, que ele precisa estar concordante com isso, que é a mudança. Ele precisa entender que quando ele entrar no processo de emagrecimento, o primeiro ponto que vai acontecer é a mudança.